Bom, vamos continuar então o nosso assunto da diferença entre reino e vida eterna. Hoje nós vamos começar o assunto sobre o sétimo mandamento abordado pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 5 e a geena de fogo no milênio. O sétimo mandamento, por que eu digo que é o sétimo mandamento? Porque o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele fez uma, vamos dizer assim, abordagem, da lei de Moisés como realmente ela deveria ser entendida. Visto que os fariseus, com as suas leis humanas e tradição dos anciãos, o que se tornou depois a Midrash, os comentários e até mesmo preceitos humanos colocados sobre o povo como se fossem a lei de Deus, os fariseus através disso colocaram um jugo muito pesado, segundo o Senhor Jesus, sobre as pessoas. Então, a lei de Moisés, ela tinha 613 mandamentos, 10 no Decálogo e 603 de preceitos e ordenanças que tinham a ver com as explicações e aplicabilidade do que aqueles 10 primeiros mandamentos significavam. Nós já abordamos um pouco disso no assunto sobre o Tribunal dos Anjos, o sexto mandamento e o Tribunal dos Anjos. Então, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus se detém no sexto mandamento, que tem a ver com o assassinato, o homicídio, e no sétimo mandamento, que tem a ver com o adultério, com a impureza, com a lascívia. E ele explica como realmente, conforme nós já vimos, se você não assistiu, peço que assista lá os vídeos do Tribunal dos Anjos, o sexto mandamento e o Tribunal dos Anjos, e você vai entender o contexto histórico do que o Senhor estava fazendo ali no Sermão do Monte. Os vídeos estão aqui nessa playlist do Escriba, tá bom? O assunto é o Tribunal dos Anjos. Você pode ver desde o primeiro lá e você vai entender. E depois de abordar o sexto mandamento, sobre a ira, sobre as consequências da ira e do ódio na vida daqueles que pertencem ao Senhor, ele agora vai abordar o assunto do sétimo mandamento de Moisés, dando a verdadeira interpretação que havia sido distorcida pelos fariseus, pelos escribas e anciãos. Então, agora ele vai dizer, Mateus capítulo 5, versículo 27 a 30. Eu só queria dizer para os irmãos que eu estou lendo aqui também um comentário do nosso irmão George Hawkes Pember a respeito desse assunto, no livro publicado pelo irmão Delcio, chamado O Sétimo Mandamento, Não Adulterarás. Tá bom? Então aqui vamos começar. Mateus capítulo 5, versículo, eu rogo que você tome nota na sua Bíblia, tá? Mateus capítulo 5, versículo 27 a 30. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. E se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. A palavra inferno aqui no grego é geena, ou geena, como alguns dizem. É interessante que o Senhor fale sobre esse assunto, e ele não está falando para incrédulos, porque o assunto do Sermão do Monte, e é por isso que muitas pessoas não entendem, não é um assunto dito a pessoas que não pertencem a Cristo, não é um assunto falado a incrédulos, mas àqueles que são discípulos do Senhor, aqueles que têm se aproximado para ouvir o seu ensino e que desejam fazer parte do que ele chama de o reino dos céus. Então há uma exigência colocada por Cristo sobre aqueles que querem segui-lo. E aí então ele começa a explicar como que os seus discípulos, como que aqueles que haveriam de reinar com ele, deveriam agir em relação à pureza da sua conduta. Por isso ele vai explicar o verdadeiro sentido do sétimo mandamento. Então, aqui ele vai explicar o verdadeiro sentido
do 7º mandamento dado por Moisés, que havia sido distorcido pelos escribas e fariseus. É por isso que, como eu disse lá no começo, na série sobre o tribunal dos anjos e o 6º mandamento, quando o Senhor Jesus vai comentar essas porções da palavra, ele sempre fala ouviste. Por que ele não fala leste? Porque a maioria do povo, visto que havia sido levado cativo para a região da Babilônia, né, ali no cativeiro que houve de 70 anos, e também alguns mistos, né, de povo samaritano que veio das regiões ali da Síria e de outros lugares, eles deixaram de falar o hebraico. E os copistas, os escribas, escreviam a lei no hebraico e o povo não tinha mais acesso. Havia um cativeiro espiritual sobre o povo que não permitia que eles tivessem acesso à escritura no seu conteúdo original. A maioria do povo falava aramaico, o grego era a língua corrente da época, assim como o inglês é hoje. Então a maioria das pessoas falava grego e na região ali da Palestina o aramaico. Não se tinha acesso às escrituras no original hebraico. Só a alta corte, né, dos sábios entendidos e também daqueles que eram como os clérigos são hoje na religião cristã, havia os clérigos da religião judaica, né, aquela cúpula dos sacerdotes, dos escribas, fariseus, que sabiam ler a escritura no hebraico e a interpretavam ao seu bel prazer. E como o povo estava refém das interpretações deles, eles colocavam os seus comentários e leis próprias como se fossem palavra de Deus. E o povo não tinha acesso para saber o que era e o que não era de Deus, recebiam como de Deus. E o povo apenas ouvia e não mais lia. Algo muito parecido com o que aconteceu na história da igreja, no tempo, né, daquilo que foi chamado Era das Trevas, no catolicismo romano, quando a Bíblia estava confinada em mosteiros e apenas era lida em latim, as porções da escritura, e o povo era refém das interpretações, né, da religião católica romana. Eu não tenho nada contra os católicos, eu queria só frisar isso aqui, só estou falando um fato histórico, que de fato foi assim, né? As missas eram de fato celebradas em latim, as pessoas não tinham acesso à escritura. Assim também aconteceu com os judeus, né, que estavam ali nos dias do Senhor Jesus. Aí o que acontece? O Senhor Jesus vem e fala, ouviste que foi dito, não adulterarás. E os fariseus se contentavam apenas com o mandamento literal, não adulterou. Então se a pessoa não adulterou, mas tinha pulsões, lascívia no coração, desejo impuro, isso não é considerado pecado, porque a lei fala para não adulterar. Mas agora o Senhor Jesus vem e não só diz o que realmente estava escrito, mas ele dá o verdadeiro sentido da interpretação. E para aqueles que querem segui-lo, ele começa a dizer não só o significado, mas a consequência de rejeitar na nossa vida a verdadeira interpretação desse mandamento de amor da parte de Deus. Vou começar a ler aqui o texto. O Senhor Jesus cita o 7º mandamento no Decálogo, nas 10 leis escritas nas tábuas de pedra, e extrai da letra o seu espírito. Ele disse, ouviste que foi dito, não adulterarás. Sim, eles ouviram bastante da parte dos fariseus que viram neste mandamento nada mais do que a simples proibição, que nenhum homem se deite com a mulher de outro homem. E desse modo ensinavam aos seus discípulos, né, os fariseus ensinavam aos seus discípulos, que eles se abstivessem apenas desse ato particular de pecado, que se eles se abstivessem, né, de apenas esse ato particular de pecado, estariam satisfazendo a exigência daquela lei. Mas eles deviam ter observado que o 7º mandamento no costume do Antigo Testamento, mesmo mencionando apenas o pecado pior, ele fora dado para incluir todo tipo de prostituição e impureza. Então os fariseus analisavam a letra, mas esqueciam do espírito daquele mandamento, do espírito da letra, do sentido espiritual. Eles falavam, bom, se não adulterou, se não deitou com a mulher de outro homem, está tudo certo. Mas na verdade, aquilo era para servir a qualquer tipo de impureza, porque nenhum adultério começa
antes de haver começado no coração. Se alguém deitou com outra pessoa que não fosse seu cônjuge, é porque surgiu no coração já um desvio. E agora o Senhor Jesus vai mostrar o significado do que é esse mandamento segundo a ótica de Deus. O mandamento havia sido dado para incluir todo tipo de prostituição e impureza, natural e espiritual. E se tivessem agido assim, eles teriam chegado bem perto da explicação do Senhor de que aqui, como também no sexto mandamento, o crime resultante é mencionado e deixado à consciência do ouvinte deduzir que qualquer coisa que participa da sua natureza ou que possa finalmente levar a ela, também é proibida, até mesmo um pensamento secreto no coração. Irmãos, que sério que é isso? Há muitos cristãos que leem as Escrituras e não atentam para esse detalhe. Quantos pastores, até mesmo em púlpitos, quantos servos de Deus, até mesmo estando entre irmãos, têm pensamentos que não são corretos a respeito de irmãos, a respeito, no caso aqui específico, de pastores tendo pensamentos impuros com relação às irmãs, servos de Deus tendo pensamentos impuros com relação a pessoas, e acham que porque não cometeram o ato, isso vai passar. Acha porque não cometeram o ato, que isso vai ser esquecido. Não. O Senhor passa a mostrar que até mesmo um pensamento secreto no coração é levado em conta. Pois o Senhor declara que o mandamento pode ser quebrado não apenas pela prática real do crime em questão, mas também por um desejo secreto não manifesto. De modo que o homem que simplesmente olhar para uma mulher para cobiçá-la, se torna instantaneamente culpado diante de Deus. Mas a fim de entendermos o que significa olhar para uma mulher, como diz o texto, devemos notar as palavras seguintes. É claro que aqui falando olhar para uma mulher pode se referir também à mulher olhando para o homem. Aqui o sentido é de alguém que cobiça outra pessoa. Entendeu? E aí devemos notar as palavras seguintes com o propósito de cobiçá-la. Por quê? Porque o Senhor não falou simplesmente de olhar. Ele falou de olhar com o propósito de cobiçar. Não é só aquele olhar involuntário. Continuando aqui o texto, ele diz: não se trata do primeiro olhar involuntário, nem mesmo do pensamento momentâneo provocado por ele que constitui o crime. Claro, porque senão nós íamos ter que andar de venda, nos olhos. Principalmente nos dias de hoje, onde a promiscuidade, a prostituição, a impureza está tão exacerbada. Você passa na rua, você tem que andar quase fechando os olhos. As roupas estão cada vez mais decotadas, expondo o corpo. Isso tanto do lado das mulheres, como do lado dos homens. E até mesmo nos ambientes que se dizem cristãos, não há modéstia, não há comportamento, não há o cuidado. Então, como que nós vamos fazer? Se teu pensamento já constitui o crime, meu Deus, como nós vamos lidar com isso? Mas veja que a justiça vem misturado com a misericórdia. O Senhor não fala daquele olhar involuntário. Você está passando na rua e uma pessoa com uma veste não decente, você passa e o olho vê, Não é isso que Jesus está falando. Não é do olhar involuntário. Ele está falando daquele que olhou com propósito de cobiçar. Ou seja, não se trata do primeiro olhar involuntário, nem mesmo do pensamento momentâneo provocado por ele que constitui o crime, porque estes são causados pelas sugestões da nossa natureza caída, quando ela é tentada e estimulada pelos espíritos imundos do ar. E frequentemente somos incapazes de evitá-lo. Você está andando e de repente tem lá a situação, está lá, a pessoa. Ou está a imagem
quer ali numa placa ou em algum tipo de anúncio, né? E aí você não consegue passar sem que o olho veja a cena. Mas não é isso que o Senhor está dizendo que constitui o pecado. Nem mesmo aquele momento que você é tentado por aquilo constitui o pecado. O pecado está em você dar o segundo olhar com um desejo já no coração. Se você é tentado e diz, Senhor, me guarda disso, ó Senhor. Senhor, por favor, socorre-me. E você clama ao Senhor, clama ao Espírito Santo, ou se volta ao Senhor no seu íntimo, falando, Senhor, eu não desejo isso. Não é o pecado. Isso não é pecado. Tentação não significa pecar. Porém, se você olha com o desejo de cobiçar, trata-se daquele segundo olhar, você vê a cena, você vê a pessoa, e aí você volta o olho e começa a cobiçar. Aquilo é pecado. Essas coisas, as tentações que estão no nosso caso, né? No nosso caso, a tentação ela vem de um cobiçar interno provocado pela natureza caída, como diz nosso irmão aqui, quando ela é incitada pelos espíritos do ar. Porque a Bíblia fala dos principados e potestades e dos espíritos que atuam no ar, contrários a Deus. E eles estão aí. Se você ler o texto grego de Efésios capítulo 2, quando fala dos espíritos do ar, do príncipe da potestade do ar, a palavra ar ali tem um sentido de um ar carregado, como que de uma treva, aquele ar quando está entorpecido, né? De um determinado elemento. A potestade do ar, de acordo com o texto grego, sugere como se fosse um ar esfumaçado. Mas a fumaça ali, né, eu estou dando o exemplo da fumaça aqui, mas na verdade se refere a espíritos que permeiam o ar. Irmãos, se Deus abrisse nossos olhos físicos para contemplar o mundo espiritual, nós veríamos quantos espíritos caídos estão atuando no ar. O ar no qual nós nos movemos, a atmosfera terrestre do ar e dos ares que vão aí até os confins da nossa atmosfera, está povoada de espíritos caídos contrários a Deus. E esses espíritos, eles energizam a natureza caída na nossa carne. Quando Efésios 2 fala que o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, a palavra atuar ali no grego é energizar. Então nós temos o pecado na nossa carne, que nos faz pender para o que é mal, e os espíritos caídos energizam, eles dão força a essa natureza caída. Então, na hora que você está passando, vê uma cena, vê algo errado e é tentado, quantos irmãos se condenam? Oh, meu Deus, estou sendo tentado. Tentação não é pecar. A Bíblia fala que cada um é tentado pela sua cobiça. E a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Mas tem um tempo aí. Na hora que você está sendo tentado, se você resiste, você não pecou. Não é do olhar involuntário. Não é do pensamento que vem sem você querer. Cristo está falando do desejo. Daquele pensamento que vem da sua vontade, na qual você fixa a sua intenção. Mas se um segundo olhar, como diz nosso irmão, por isso que ele comenta aqui, ó, não é do pensamento involuntário, daquilo que é provocado pela natureza caída quando estimulada pelos espíritos do ar. Mas se um segundo olhar for lançado para alimentar o impulso que nos apanha sem percebermos, ou se o pensamento maligno for voluntariamente retido em nossa mente, o pecado foi cometido e imediatamente é escrito no livro de Deus. Tá vendo? Que coisa séria. Quão assustadora será a agonia que seguirá a abertura destes livros no grande dia. Os registros contra muitos crentes serão surpreendentes, alarmantes e inumeráveis, porque eles, durante suas vidas, nunca se preocuparam em perguntar se, pela razão do costume, eles tiveram seus sentidos exercitados
para discernir o bem e o mal. É aquela questão, vai deixando passar. Hoje vem um pensamento, amanhã esse pensamento começa a virar um sentimento, o sentimento é alimentado e a pessoa não exercita, como diz Hebreus capítulo 5, versículo 14, as suas faculdades anímicas, as suas faculdades mentais e as suas faculdades que têm a ver com as suas emoções e a volição, para rejeitar, rechaçar aquilo. É necessário que haja um desejo de não querer participar, de não desejar. Mas aí começam os pensamentos a se infiltrar. Começam os pensamentos a virem de forma contrária. E nós não lidamos com eles, nós vamos deixando passar. É só um pensamentinho. É só um desvio no olhar. Mas aquilo que você alimenta devagarzinho se constitui a queda amanhã. Quantos irmãos? Quantos têm enfrentado quedas exatamente por não se policiar nessa questão? O pecado é como uma história que eu ouvi de um irmão que estava pregando numa conferência que eu participei. Ele falava que os esquimós, quando queriam matar os lobos, eles mergulhavam uma esponja em sangue e aí prendiam, né, em uma lança na ponta de um tipo de uma lança com lâmina. E os lobos vinham, porque o faro do lobo muito apurado e um desejo irresistível, adicto ao sangue, faziam com que eles viessem às pressas para poder, né, lamber aquela lâmina ensanguentada. E quando eles vinham e começavam a lamber com a língua aquele sangue, daqui a pouco aquela lâmina cortava a sua língua, e aí sangue jorrava do próprio lobo. Mas o vício pelo sangue é tão compulsivo que o lobo não se dava conta que era dele que estava jorrando o sangue, e continuava lambendo, e cada vez que ele lambia, com mais raiva, com mais desejo de né, se alimentar daquele sangue que já estava vindo dele mesmo, mais cortes profundos eram feitos. E aquele lobo acabava morrendo de hemorragia. Assim é o pecado. Ele te dá um prazer que depois te mata. À medida que ele vai te dando prazer, ele vai cortando e aprofundando a sua separação da comunhão com Deus. E quando você vê, já foi. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós. E não só isso, não só prejudica a nossa vida aqui, mas nós vamos ter que comparecer diante de Deus. E quando esses livros forem abertos ali, o que será? Quantos pensamentos secretos, coisas impuras, não tratadas, vão ter que ser trazidas à luz, porque não foram postas debaixo do sangue precioso de Cristo. E agora nós vamos ver, daqui para frente no texto, né, nós vamos comentar um pouquinho mais sobre como se dá esse processo da tentação, de como nós podemos evitá-la, de como o Senhor Jesus ordena que nós lidemos com esses pecados de forma cabal, e aí depois ele vai passar a falar da consequência, lembre-se, isso é para cristão, de não se tratar esse pecado na nossa vida, a consequência disso na era vindoura. O assunto da geena de fogo para os crentes que andaram em pecado e não trataram as suas vidas. Nós vamos ler mais um pouquinho aqui, e aí depois fica para o próximo vídeo, tá bom? Nós vamos dar continuidade, serão pelo menos, eu presumo que pelo menos de 4 a 5 vídeos sobre esse tema, no mínimo, eu penso que seja. Então agora o nosso irmão faz um apelo aqui. Alguns dos nossos leitores tremem com a ideia de tal exame, do exame que vai acontecer aquele dia. Veja, o pecado te mata agora, te faz aparecer culpado diante de Deus aquele dia.
e depois ter que encarar a hiena de fogo. Eu estou falando de cristãos, certo? Então ele faz a pergunta: alguns dos nossos leitores tremem com a ideia de tal exame? Então, antes que a oportunidade se vá, volte-se imediatamente para o único que tem acesso a estes registros terríveis e é o único que pode apagar com seu sangue precioso tudo que esteja escrito contra nós. Nenhum pecado que você, todavia, confessa diante do Senhor e põe debaixo do sangue vai ser lembrado aquele dia. Então, como diz um irmão, tudo que nós abrimos aqui, o Senhor cobre lá. Mas tudo que nós escondemos aqui, Ele vai abrir lá. Quando nós confessamos, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, como está escrito em Miqueias, Ele lança nossos pecados e iniquidades nas profundezas do mar e nunca mais se lembra. E não lembrará. Mas, irmãos, se nós acolhermos coisas impuras e não tratarmos, isso vai aparecer no tribunal de Cristo. E muitos cristãos perderão o reino por falta de santidade. Ainda que não tenham caído no pecado físico, né, no ato consumado, mas a alma está toda impura. Precisamos pedir ao Senhor misericórdia. Mas hoje a gente já vê que muitos filhos de Deus não conseguem se libertar da prática de pecados. Há pastores envolvidos em uma vida de adultério, numa vida de fornicação. Há servos do Senhor envolvidos, né? E não há nenhum de nós que não enfrente lutas nessa questão. Nenhum. Aquele que fala para mim que não tem nenhuma luta nisso, eu estou para dizer que ele pode virar Enoque e ser arrebatado. O único que não tinha problema nada com isso, né, foi o Senhor Jesus. O resto, todos os homens enfrentam, todas as mulheres, toda a humanidade enfrenta problema nessa área. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Do contrário, não é possível vencer. Então o Senhor nos deu o seu Espírito, nos deu o seu sangue para limpar os nossos pecados, o seu Espírito para nos dar uma vida vitoriosa sobre tudo isso. Sem o sangue para nos purificar e o Espírito Santo para nos dar a força divina para vencer, nenhum de nós vai ser vencedor. Quer ou seja em atos ou em desejos e pensamentos, todos vão tropeçar. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver aqui no comentário do nosso irmão, como que, pela explicação, a graça que o Senhor deu a ele aqui, esse pecado, como que ele é gerado, né? E como se ele não for combatido, em que nível de queda e de monstruosidade, né, a nossa vida pode chegar, se não combatermos esse mal. Né? É coisa séria, coisa muito séria. E aí depois, em outros vídeos, nós vamos ver, hoje é só uma introdução, nós vamos ver como isso está relacionado a castigo na era vindoura. A hiena de fogo no milênio. Tá bom? Nós vamos parar o vídeo por aqui e continuamos no próximo vídeo, se Deus quiser. Tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.